call is now being recorded. All right. Good. Now the meeting is being recorded. Okay. So welcome everyone again, and let's get started. Okay. So today is our second class. Okay, and our first class was last Saturday, and the first question I want to ask you is, do you remember what we talked about last class? You can answer in Portuguese, ok? Pode responder em português, quem quiser. Ok? Thalia, Artemisa, quem tiver aí quiser responder. Eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês. Ok? Let's do it. Ok. All right. Well, so, do you remember last class? Vocês lembram? Alguém? Quem estava aqui, né? Quem não estava não vai lembrar, mas quem estava... Tem gente que está chegando hoje, mas quem estava aqui na aula passada e quem não estava ouviu o áudio, né, da nossa aula, que eu disponibilizei para vocês. Então eu pus aqui, ó. Do you remember? Ok? So, introductions, ok? Então, falando em português, o que a gente fez na aula passada? Introductions, foi apresentações, e a gente teve algumas pessoas se apresentaram em inglês. Eu me apresentei, algumas pessoas se apresentaram. Então, o que eu fiz, eu preparei aquele documento que vocês receberam em PDF com algumas opções ali. Então, eu vou dar uma lida naquele documento para a gente relembrar algumas frases que a gente pode usar para se apresentar. Então, ok? Can anybody see my screen? It says examples of introductions. Okay, exemplos de apresentações. Yes. Okay, thanks for the feedback. Okay, so here we are. I decided that it's just some examples. So there are 3 examples, but of course you can mix sentences from examples 1, 2, and 3 to make your own introduction, because these examples are just what they are, examples. Okay? So in the first one, I used a greeting, hello, okay? So this word, hello, and then number 2, good morning or good afternoon, now is afternoon, okay? Or good evening, okay? And in this one here, on number 3, hi, okay? These words are examples of what we call greetings, okay? How do you say greetings in Portuguese? I don't know. Greetings. Primeira coisa que você fala assim, quando você chega, ok? Hello, good morning, hi. A gente chama isso de greetings. Então, é normal, é natural você começar assim com um greeting, ok? Hello, I'm Rodrigo. If I'm talking about me, I'll say, I'm Rodrigo Biffer. Okay? Rodrigo Biffer. Some people ask me, how do you pronounce your last name? Biffer or Biffer? I said, well, if I were in the United States, I'm sure they would tend to say Biffer, or in an English-speaking country. But here in Brazil, I just say Rodrigo Biffer. I'm from São Paulo, or I'm from Brazil. I'm 30 years old, 40 years old. Okay. So in this example, I'm saying how old I am. Okay. Quem lembra que eu falei? Bom, não sei se vocês lembram. Talvez algumas pessoas lembram, quem que estavam aqui. Quando eu falei do I'm, bom, primeira coisa, I'm é abreviação de I am, ok? E I am, ou I'm, você pode escrever abreviado, eu pus abreviado aqui, mas poderia ser I am, separado. Geralmente eu sou, eu estou. Mas aqui, quando você fala da sua idade, ó, I'm years old. Okay? I'm Rodrigo, I'm from Brazil, I'm 44 years old, ok? E por que a gente usa old para falar da idade? Porque no Brasil a gente só fala, como a gente fala da nossa idade no Brasil, a gente usa o verbo ter, né? Eu tenho, é isso que a gente fala em português? Você tem a sua idade em português, né? Eu tenho 10 anos, eu tenho 13 anos, eu tenho 20 anos. Mas em inglês a gente é obrigado a usar I am, porque não faz sentido para eles, na língua deles. Old, eles usam
em inglês tem a gente usa a palavra how é como, né? Como ou quanto, ou, depende do jeito que a gente usa. Quando usa com how many é quantos, no plural, né? How much é quanto de quantidade. Mas o how, ele tá perguntando como alguma coisa. Então, como você fala assim, how's your health? Como está a sua saúde? Okay? Então, como. E você usa esse como, a palavra how, que é H-O-W, né? H-O-W, junto com alguma outra palavra, ou sozinha, mas para perguntar como alguma coisa está, ou como é, ou quanto, quantificar coisas. Então, quando você fala how old are you, para perguntar a idade de alguém, esse how, como, old, velho, se você traduziu para a letra não faz sentido para a gente. Como velho está você? Como velho está você? Okay? Então, é muito estranho isso. Imagina você aqui no Brasil chegar para alguém, como velho está você? Ninguém vai entender nada. Mas, é verdade. Mas, né, Thalita? Mas só que se você, do jeito que a gente não vai entender nada, como velho está você, se você chegar lá no país que fala inglês e usar o verbo have, que é o verbo ter, e perguntar, por exemplo, how many years, quantos anos do you have, você tem, eles vão olhar para sua cara e falar assim, eu tenho o quê? O que eu tenho? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma namorada, eu tenho um cachorro, mas é isso que eu tenho. Você está perguntando o quê? Quantos o quê que eu tenho? Então eu brinco assim, todo mundo está velho, só depende de quanto você está velho. Okay? Por isso que, vamos voltar lá para a frase, a gente usa eu estou velho, e aqui no meio, no miolo da frase, vai o quê? Years, anos. Okay? A gente pode usar meses? Pode. Pode usar semanas? Pode. Pode usar dias? Pode. Só que normalmente, a grande maioria das vezes que a gente fala da nossa idade, a gente fala da nossa idade em anos, ok? Mesma coisa em português, mas você poderia falar de um bebezinho, ok? Quando você está com o bebezinho no colo e alguém fala, que bonitinho, você fala, esse bebezinho está com 6 meses. Então, a gente vai usar meses, ok? So I'm 44 years old, ok? E você põe o número de anos que você está velho, ok? Então, todo mundo vai sair daqui hoje sabendo que todo mundo está velho. Só depende de quanto você está velho, ok? Aí, olha essa frase aqui, ó, subject. Subject é a matéria que você estuda, ok? Então, se você estuda marketing na faculdade, por exemplo, você está na faculdade de marketing, você vai pôr a palavra marketing aqui, ó. I'm a marketing student. Se você estuda geografia, I'm a geography student. Se você estuda matemática, I'm a mathematics student. Se você estuda engenharia, I'm an engineering student, ok? I'm a law student, ok? Law. A palavra law significa lei. Então, uma pessoa para ser advogado, lá em inglês, a palavra que eles usam eu estudo lei. Quer dizer, eu estudo lei se você é um advogado. Então, I'm a law student, ok? Então, aqui vai a palavra do que você estuda. E por que eu pus A/N, ou seja, A ou N? Alguém sabe por que eu pus aqui? Ó? I'm A ou N antes do que você estuda aqui, ó. Você é, porque em português a gente fala assim, eu sou estudante, ok? Eu sou médico. A gente vai falar sobre profissões hoje, daqui a pouquinho. Em português a gente usa as profissões como a gente não usa artigo, ok? Para falar eu sou, e a gente fala profissão direto. Eu sou professor, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou veterinário, eu sou engenheiro. Em inglês a gente não pode, porque em inglês eles pensam assim, existem muitos engenheiros, muitos professores, muitos dentistas, ok? Então é uma coisa contável, dá para você contar quantos dentistas existem. A Marielle já matou a charada aqui, isso mesmo, Marielle. Ok, então, se você é um dentista, dentre vários dentistas que existem, ou se você é um professor, ou um engenheiro, ou um arquiteto, ou qualquer a sua profissão, você, no meu caso, eu sou um professor de inglês, existem muitos professores de inglês, eu sou um. Então, eles têm que usar o artigo indefinido, que é o artigo 1. Okay? Então, A ou N, essa palavra pode ser A ou N, podem ser, as duas significam o quê? Um. Você tem que sempre contar um, porque você é só um daquela profissão. E a diferença do A e N, deixa eu voltar aqui no chat. A Marielle escreveu aqui no chat, ó, depende se a palavra começa com vogal, ok? Perfeito, só faltou um detalhezinho. Depende se a palavra começa com som de vogal, ok? Ok? Então,
o que é o som de vogal e o que é o som de consoante. Você tem palavras que começam com som de vogal e palavras que começam com som de consoante. Muitas vezes coincide, a palavra que começa com vogal começa com som de vogal também, mas existem algumas exceções. Por que eu falei que som, a palavra som é importante? Porque nada mais é do que a pronúncia. Então, como a palavra, se eu puser a palavra marketing aqui, marketing, que é marketing, né? Marketing, começa com M, marketing, ó, marketing começa com som, som é o som da letra M, é um som considerado um som de consoante. Então eu vou usar A, ok? I am a marketing, tem mais alguém querendo entrar? I am a marketing engineer. I am a mathematics student. Acho que eu falei engineer, não, eu quis dizer student. Okay. I'm a marketing student. I'm a nursing student. Alguém lembra que quem estava aí na aula passada, que algumas pessoas se apresentaram, acho que 2 pessoas falaram, I am a nursing student, ou seja, eu sou uma estudante de enfermagem. Nursing começa com a letra N, então a gente vai usar a nursing student, ok? E N, esse N está transformando o som A no som N, porque N, esse som de N, ele é usado para ligar com a próxima palavra, porque a próxima palavra começa com som de vogal. Então, por exemplo, engineer começa com E, que é um som de vogal, ó. Existem vários sons de vogal em inglês, a gente não vai entrar em todos agora, nem falar sobre pronúncia de sons de vogal agora, mas só para vocês saberem que existe. Então, engineer começa com som de vogal. Então, I'm an engineer. O A, se eu falasse o A sem o N, ficaria a engineer. Ficaria difícil de falar, ó. I am a engineer. Você teria que dar uma engasgadinha. A engineer. E ficaria estranho. Então, muito mais natural falar I'm an engineer student. I'm an engineering student. I'm an engineering student. Okay? E por aí vai. Okay? Isso não é só com profissões, okay? Qualquer palavra em inglês, qualquer substantivo em inglês que comece com som de vogal, a gente vai usar an para pôr o artigo indefinido na frente. Então, maçã, apple, para falar eu estou comendo uma maçã, I'm eating an apple. Vai usar o an para juntar com apple, an apple. Okay? Orange, que é laranja, também começa com som O, é som de vogal. I'm eating an orange. An orange, tipo N. Okay? Então, é só por isso que eu pus A barra N, porque vai depender do som da palavra. I work at /for company. Por que eu pus at ou for? Porque você vai poder usar essas 2 preposições, ok? Então, se você põe a empresa que você trabalha, põe o nome da empresa aqui e põe I work at Johnson & Johnson. I work at Microsoft. I work at Dell. I work at Mercedes-Benz, ok? Você, o nome da empresa que você trabalha, ou o nome do lugar que você trabalha. Ou você pode usar o for, eu trabalho para essa empresa. Okay? E I have an interest in, e põe o seu interesse, ok? Eu tenho interesse em... O outro exemplo que eu dei, ó, good morning, ou good afternoon, ou good evening, ok? Então, morning até meio-dia. Passou do meio-dia, essa palavrinha aqui, afternoon, é formada de afternoon. Né? 2 palavras para formar a palavra afternoon. After, após. Noon, meio-dia. Afternoon, após o meio-dia. Passou do meio-dia, deu meio-dia em diante, você já fala good afternoon. Okay? Quando vai chegando 5, 6 horas da tarde, você já pode começar a falar good evening, ok? Boa noite. My name's, põe o seu nome. I'm from, pode pôr o país ou a cidade, ok? I'm from Brazil, I'm from São Paulo, but now I live in, mas agora eu moro em, ok? I'm from São Paulo, but now I live in Ribeirão Preto, ok? Aí você vai completar aqui com o seu estado civil, se você quiser, ok? Para falar do seu estado civil. Married, casado. I'm married, ok? My name is Rodrigo Biffer, I'm from São Paulo, but now I live in Ribeirão Preto. I'm married, ok? Se você não é casado, você pode falar I'm not married. Né? O not é negativa. I'm single, sou solteiro. I'm divorced, sou divorciado, etc. Qualquer coisa, viúvo, ok? A gente vai ver. Qualquer palavra pode entrar na frente aqui. E você pode continuar essa frase falando assim, and I have 2 children. And I have 3 children, and I have 4 children, ok? Então, eu tenho 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças. Tanto faz falar children ou kids. As 2 palavras... Se tem alguém querendo entrar, preocupado. As 2 palavras, tanto kids quanto children, são sinônimos, ok? Se você só tem um filho só, uma criança, I have
a kid. I have one kid. Tanto faz falar eu tenho um, ou one, que é o número, ok? Então por isso que eu pus os dois aqui. I have one daughter. Eu tenho uma filha. Ou I have a daughter. I have a son. Eu tenho um filho. I have a boy. Eu tenho um garoto. I have a girl. Eu tenho uma garota. Okay? Se for um só. I have, a gente usou essa frase. Com licença. Quem está falando? Vamos lá. Nilza. Nilza. Hello, Nilza. Child. Isso, Nilza. Boa pergunta. Child é usado também. Child eu também não pus aqui. Eu pus só kid. Porque se tirar o S, kid vai ficar no plural, no singular. Kid. One kid. Mas one child. Thanks. Eu devia ter incluído aqui, ó. Son é só usado para menino, homem. Daughter é menina, é filha, mulher. Mas boy, menino, garoto, girl, garota. E se você está falando que você tem uma criança, né, um filho, porque child, Nilza, pode ser traduzido em português como filho ou filha, porque child não tem o sexo ali, não sei se é menino ou menina. Ou também tem o plural de child, que é children. Então, children está englobando, é um plural irregular, tá? Não é childs, é children. Thanks, Nilza, é isso mesmo. Então você poderia falar que I have a child, eu tenho um filho. Okay. Mas aí quando fala child, você não está especificando se é menino ou menina. Então, pode ser os dois. E, então, a mesma coisa quando você fala I have two children. Okay? Eles não sabem se são duas meninas, ou dois meninos, ou um menino. E se você quiser especificar depois, especifica. Kids também não dá para saber. Mas essas palavras son, daughter, boy, girl, isso mesmo. Vai tirando as dúvidas que vocês... tudo que eu vou falando vai interrompendo. Façam como a Nilza fez, porque a gente vai falando... às vezes, por exemplo, pode ser uma coisa que é legal de aprender naquela hora. Por exemplo, aqui, child, que se escreve exatamente do jeito que escreve children, só que sem o RE, sem as 3 últimas letras aqui, ó. Ficaria assim, ó, child. Okay. Brothers and sisters, a gente falou aula passada também. Algumas pessoas que se apresentaram falaram, eu falei quando eu me apresentei, I have one brother and 2 sisters, porque eu tenho mesmo um irmão e 2 irmãs. Então, se eu tenho um irmão e 2 irmãs, eu poderia falar, I have 3 siblings. Lembra da palavra siblings? Siblings são irmãos e irmãs juntos. Okay? I have 3 siblings. Okay? E a última aqui que eu pus, o último exemplo é hi. Então, o greeting é hi, oi, né? Bem informal. I'm Peter. I'm Michael. I'm John. I'm Mark. I'm... qualquer coisa. Que é o nome da pessoa? I'm Marielle. I'm Thalia. I'm Nilson. Okay. I'm nationality. Qual que é a diferença de nacionalidade e aqui em cima quando eu falei I'm from Brazil, I'm from São Paulo? Porque nationality é a palavra que descreve a sua nacionalidade. Então, se você é do Brasil, I'm from Brazil, como ficaria? I'm, quem sabe aqui? Acho que vai ter alguém que sabe. Todos nós somos o quê? Can you repeat? Okay, so if you say I'm from Brazil, para falar da sua origem, né? Você também pode falar da sua nationality, sua nacionalidade, que é a mesma coisa que a sua origem, mas é o seu país, a sua nação. Nação, né? Nation, nação, deu origem da palavra nationality. Então a sua origem, a sua nação, onde você nasceu, sua nação, você vai falar I'm from Brazil, por exemplo. Nós somos brasileiros. Ou você pode usar uma palavra Brazilian. Brazilian, yes, thank you. Eu não vi quem respondeu, mas tudo bem, Brazilian, só ouvi a voz. Nilza. Brazilian, Nilza, thanks. So, Brazilian, se você falar assim, I'm from Japan, eu sou do Japão, vai ficar I'm Japanese, ok? Se for I'm from Portugal, vai ficar I'm Portuguese, ok? Se for dos Estados Unidos, I'm from the United States, como que eles diriam? Quem sabe? American, geralmente eles usam American, porque eles têm a mania, né, nos Estados Unidos, de chamar o país deles de America. Okay? Então é muito comum lá nos Estados Unidos falar assim, aqui na América, a América é um país, a América é o país mais poderoso do mundo, a América é isso, a América é aquilo. Então quando eles estão falando da América, eles estão falando apenas dos Estados Unidos, porque para eles têm a mania de chamar o país deles de América. E é óbvio, né, porque o nome do país é United States of America.
não é uma coisa assim que eles estão sendo maldosos, achando que a América somos só nós e vocês não são da América, não é isso. É porque é uma abreviação. Ao invés de falar, eu sou dos Estados Unidos da América, que fica muito longo, eu sou da América, ficou mais fácil de falar isso. E aí eles acabam chamando os Estados Unidos só de América, mas por exemplo, tem o Capitão América, né? O Capitão América, você já viu as cores do Capitão América? É praticamente a bandeira dos Estados Unidos. Ok? So, I'm American. I'm English. Se você nasceu na Inglaterra. Eu conheci um inglês lá, um rapaz que era da Inglaterra, nos Estados Unidos, e sempre que ele se apresentava, porque eu estava na mesma sala de aula que ele, eu vi ele se apresentando para muitas pessoas. Toda vez que entrava um professor novo que não conhecia e ele ia falar de onde que ele era, esse aluno se apresentava, ele era de Liverpool, na Inglaterra. Ele era nascido e crescido na Inglaterra e viveu a vida toda na Inglaterra, mas era engraçado que quando ele ia se apresentar, ele não falava eu sou inglês, não falava eu sou da Inglaterra. Geralmente ele falava assim, I'm from the UK, ok? I'm from the UK. Vocês entenderiam essa frase? Alguém entendeu? Você encontra a pessoa, where are you from? De onde você é? Aí ele fala assim, isso, Marielle, thanks. A Marielle escreveu aí, ao invés de falar. I'm from the UK. UK são duas letras, a letra U e a letra K. Em inglês, a letra U é U, como se fosse você, U. A letra K é K. Então, UK é a abreviação, né? U de United e K de Kingdom. Ou seja, ele falava, I'm from the United Kingdom. I'm from the UK. I'm from the United Kingdom. Então, ele preferia falar que ele era do Reino Unido do que falar que eu sou da Inglaterra. É questão de preferência, ok? Porque a Inglaterra é composta de... A Inglaterra não. O Reino Unido é composto de 4 países, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, se não me engano. Do Norte. Então, esses 4 países formam o Reino Unido. Então, se você é da Inglaterra, do País de Gales, ou da Escócia, ou da Irlanda do Norte, você é também do Reino Unido. Ok, nationality, tudo bem? E eu pus mais três frases aqui, ó. I love, I have, I'm good at. Okay? I love, e você põe uma coisa que você ama. Pode ser uma coisa que você ama fazer ou uma coisa que você ama. I love music, eu amo música. I love sports, eu amo sports. I love dancing. Dancing, com ing, vem do verbo dance, ou seja, a gente traduz aqui em português como dançar. Eu amo dançar, ok? Reading, vem do verbo read, que é ler. Então, I love reading, eu amo leitura, eu amo ler. Traveling, ok? Eu amo ler, eu amo leitura, ok? I have, o que você tem? I have a dog. Acho que a Marielle deve ter um cachorrinho lá, né, Marielle? A aula passada, a Marielle se apresentou em inglês. E aí ela falou essa frase. Eu lembro que ela falou assim, I have 6 dogs. Ok, Marielle? You have 6 dogs. Okay, então a Marielle foi o exemplo que eu lembrei para escrever a palavra pets aqui. Pets é o quê? Cachorros, gatos, okay? Todos os seus bichinhos de estimação que você tiver. Então, se você está falando, I have 6 dogs, eu tenho 6 cachorros. Ou I have 2 cats, eu tenho 2 gatos. Okay? Sempre você vai começar com I have. I have, se você tem um negócio, uma empresa. A business. Business significa negócio. I have a marketing company. Eu tenho uma empresa de marketing. I have a marketing agency. Eu tenho uma agência de marketing. I have, okay? Fala o seu negócio. A collection, uma coleção. Se você tem uma coleção de selos, uma coleção de bonés, uma coleção de qualquer coisa, você vai falar que tem uma coleção. I have a collection. Fala o que você tem. Okay? A collection of... Se você tem um website, você pode falar, eu tenho um website. Se você tem uma cidadania, que nem eu falei lá na segunda página, que eu tenho cidadania italiana. Eu sou um cidadão italiano. Então, qualquer coisa que você tem, você vai usar o I have. E I'm good at, eu sou bom em, esse at quer dizer em, ok? E fala uma coisa que você é bom em, ok? Por exemplo, playing an instrument, tocar um instrumento. Se você é bom em tocar o piano, você vai falar, I'm good at playing the piano, ok? I'm good at playing the guitar. I'm good at speaking English. Espero que no final das aulas aqui todo mundo esteja falando assim, I'm good at speaking English. I'm good at understanding English. I'm good at English, ok? In general. Singing, qualquer coisa que você faz. Se você é bom em cantar, ok? I'm good at singing. Se você é bom em artes, você fala sobre os seus talentos, ok? Eu pus aqui talentos. Todo talento que você tem, uma coisa que você é boa naquilo, I'm good at. Então, o que eu queria... Make cooking? Making cookies, yes, making cookies. I'm good at making cookies. I am chief.
Yeah, very good news. You can say, I'm a chief. Chief não é chefe, parece chefe de chefia, assim, mas não, chief é o chefe de cozinha, aquele com chapelão, assim, que trabalha no Sim, restaurante. isso. Então, I'm, e aí tem que pôr a, vamos botar aqui em cima. Quando eu falei do I'm a student, esse a tem que entrar, I'm a chief. Ok, I'm a chief. E foi bom que você falou isso, Nilson, porque eu quero falar sobre nomes de profissão. Vou até dar uma lição de casa para vocês sobre isso, ok? Para essa semana. Então, profissões, ok? Então, chief é uma profissão, que aqui a gente chama de chefe de cozinha, né, em português. Ok, I'm a chief. E você fala a sua profissão. Então, esse negócio do and que eu estava explicando para vocês aqui vai ser muito útil para fazer a lição que eu vou dar para vocês. E a outra coisa que eu vou querer acrescentar aqui é falar sobre alguém, porque até agora a gente está falando sobre nós mesmos, ok? Então, ó, vocês viram que na segunda página eu fiz a minha apresentação de novo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês, enquanto vocês vão lendo, a gente vai ler juntos, e eu vou ler essa apresentação. Então, se eu estivesse me apresentando lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Austrália, no Canadá, e tivesse que falar de mim, a pessoa falasse assim, fale sobre você, sobre alguns minutos aí, fale sobre você, ok? Eles diriam assim, tell me about yourself, ok? Tell me, me diga, né? Sobre você. Tell me about yourself. Yourself é você mesmo. Me diga sobre você. Quer dizer, eles querem que eu fale coisas sobre mim mesmo. Ok? Todo mundo pegou essa frase, sim? Entendeu pelo menos a ideia da frase? Tell me about yourself. Ok? Tell me about yourself. Conte-me sobre você, fale sobre você. E eu diria o seguinte, hi, porque eu ia estar começando a falar com alguém, eu diria algum greeting. Hello, hi, alguma coisa assim. My name is Rodrigo Biffer, I'm Brazilian, but I'm also an Italian citizen. I'm 44 years old, I'm married, and I have 2 daughters, Liv and Laura. They are 14 and 11, and they are both fluent in English, which makes me really happy. My wife's a nurse, and we belong to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I live in Ribeirão Preto now, but I'm originally from São Paulo. Aqui está errado esse USP, tá, gente? Essa abreviação USP aqui, ela era para mim ter posto ela aqui embaixo. Ignore que está errado. Vamos continuar. I'm one of 4 siblings, and my parents, my brother and my sister all live in São Paulo, so I sometimes travel to São Paulo to visit my extended family. Aqui, ó, esse USP entraria aqui, ó, depois de University of São Paulo. Então, continuando, ó. I have 2 different jobs. I work for the University of São Paulo, USP, USP, okay, as a committee secretary for a bachelor's degree program. And I'm also a passionate English language teacher with an interest in entrepreneurship and in online businesses. Ok? Então, eu acho que aqui eu poderia traduzir para vocês esse pedacinho aqui, ó. Eu tenho 2 jobs, ok? A gente vai falar de jobs hoje. Então, jobs são profissões ou empregos, ok? Trabalhos. Então, eu tenho 2 diferentes trabalhos. I work for the University of São Paulo. Eu trabalho para... Lembra que eu usei lá em cima? I work for. Então, eu trabalho para a Universidade de São Paulo como um secretário de uma comissão. De um curso de graduação. Bacharelado, é o que eles chamam de curso de graduação, ok? Eles chamam de curso, um grau de bacharel, ok? Então, um programa de grau de bacharel. Ou seja, um curso de graduação que forma pessoas no grau de bacharel. And I'm also é uma palavra que significa também, ok? Tem algumas palavras que podem ser traduzidas como também. Uma delas é also. I'm also a passionate English language teacher. Eu sou também um professor de língua inglesa apaixonado. Tenho paixão por língua inglesa. Então, eu tenho mesmo. Então, eu posso falar que eu sou um professor apaixonado pela língua inglesa. With an interest in, com interesse em, quer dizer, além de ser um professor apaixonado pela língua inglesa, eu também tenho interesse em entrepreneurship, que é uma palavra bem complicadinha de escrever e pronunciar, mas é a única palavra que representa isso. Então, é a palavra empreendedorismo, ok? Entrepreneurship, porque entrepreneur é o empreendedor, entrepreneurship é o empreendedorismo, ok? And in online businesses. Então, eu tenho um interesse em empreendedorismo, em negócios. Está vendo que a palavra negócio está no plural aqui, ó?
Negócios online, negócios na internet. E aí, no finalzinho eu falei sobre a minha formação acadêmica. Eu falei assim, ó, I have a bachelor's degree in mathematics applied to business from USP. Lembra que lá em cima eu tinha escrito USP, né? No lugar errado, por sinal. And a master's degree in business administration from Brigham Young University, BYU. Que BYU é a abreviação de Brigham Young University. E eu tenho, então, esses dois. Eu tenho o grau de bacharel em matemática aplicada a negócios, da USP, e o grau de mestre em negócios, administração de negócios, né? Da Universidade Brigham Young, BYU, in the United States, nos Estados Unidos. E no finalzinho eu falei uma coisa, um fato interessante, uma coisa que eu gosto, que é I love traveling and practicing my English. Eu pensei, o que eu gosto de fazer? Eu pensei assim, o que eu vou falar que eu amo fazer? Traveling, que é viajar, and practicing my English, okay? Coisas que eu amo fazer. And I've already been to 3 different countries, English-speaking countries, okay? Então, essa construção gramatical, se vocês nunca viram, I've already been, não se preocupem, porque a gente vai estudar isso mais pra frente. Eu vou ensinar esse tempo verbal em alguma aula para vocês. Mas I've already been, eu já estive, ok? Então, já estive, e esse to entra junto para fazer a preposição aqui. Então, eu já estive em 3 diferentes países que falam inglês, English-speaking countries, ok? The USA, England e Canada, porque eu já estive mesmo nesses 3 países, né? Estados Unidos da América, Inglaterra e Canadá. Ok? Depois eu corrijo aquele negócio que o USP estava escrito no lugar errado e ponho no lugar certo e mando de novo para vocês esse texto. Ok? Bom, essa parte de introduções, a gente vai acabar revisando muito desse vocabulário em outras situações, mas assim, agora a gente não vai voltar mais para isso, então vocês podem estar praticando, se vocês quiserem gravar um áudio se apresentando, ou escrever um texto se apresentando e mandar para mim, ou mandar no grupo, seria uma boa forma de praticar isso. Vocês podem usar o modelo do que eu escrevi aqui, não precisa ter tão longo, nem tão complexo, você pode usar só alguma parte que seja importante para você, mas escrever a sua própria apresentação. Por quê? Porque é legal você escrever porque você começa a praticar o quê? Spelling. Spelling é a grafia das palavras. Então vamos supor que você vai escrever que você é brasileiro, você aprende que Brazilian é com Z, não é com S. Ou, enfim, né, você vai escrever que você tem, no meu caso que eu tenho filhas, a palavra filhas é daughters, aí para mim escrever isso eu vou ter que escrever. Então se você for escrever, pode falar de outras coisas também, se você quiser falar assim, eu quero falar que eu tenho primos, tios, falar de outras partes da família, pode, ok, mas vai atrás, né, do vocabulário, traduzir, e se tiver alguma coisa errada eu vou corrigir. Então, o bom de vocês mandarem para mim um texto falando sobre vocês, então fica essa lição de casa para quem quiser fazer, para andar a segunda milha, né, aprender mais inglês, escreva um texto sobre a sua própria apresentação. Isso é bom não só para você praticar seu inglês agora que você está começando a ver bastante inglês aqui comigo, tá? Mas também porque você vai usar isso sempre. Por exemplo, eu comecei a falar inglês quando eu tinha 11 anos de idade, eu estou com 44, então faz 33 anos que eu comecei a ter contato com inglês, e hoje, se eu for para outro país, eu vou chegar lá, o que eu vou falar? Tudo isso fica nesse papel aí, ok? Nessa folha. Ou seja, eu vou precisar me apresentar, e você, sempre que você for falar inglês, por resto da vida, você vai precisar se apresentar para alguém. Então, você já começa a praticar agora, para depois você ir melhorando essa sua apresentação. Ok? English is all around us. Do you remember that we talked about this? Does anybody remember? Eu sei que a Marielle sabe o que é isso, porque a aula passada ela falou. English is all around us. A gente falou sobre isso na aula passada. Em inglês está us, somos nós. All around, toda volta. Em English, isso, o inglês está toda volta de nós, ou seja, o inglês está à nossa volta. O inglês é uma língua que está à nossa volta o tempo todo. Okay? E aí, por isso que a gente não pode falar que a gente não sabe nada de inglês. Se você nunca viu inglês, nunca vi nada de inglês, nunca estudei, tô no zero. Aí eu falo, tá no zero? Então tá. Então, o que você acha dessas palavras aqui? Vamos pegar aqui uns exemplos. Todo mundo consegue ver a minha tela aí? Apareceu para todo mundo a tela aí? Yes. Yes, thanks, Alia.
Gente, ó, olha a primeira coluna aqui. Todas as palavras que estão aí são em inglês. Não sei quantas palavras tem aí nessa frase, mas tem bastante palavras. Nessa página, mas tem bastante. E todas elas vocês conhecem, tenho certeza. Vocês já ouviram falar de coffee break? Já. Drive-thru. Quem nunca ouviu falar do drive-thru? Eu vou no McDonald's, mas eu não quero ter que descer do carro, eu passo no drive-thru. Okay? Fast food, já ouviram? Fast food. Provavelmente algumas pessoas já ouviram. Freezer. Quando a gente fala assim, eu vou pôr uma comida no freezer, a gente fala abrasileiradamente, é uma palavra que em inglês a pronúncia correta é freezer. Freezer. Okay? Hamburger. Okay? Essa também a gente pronuncia diferente em português. Todas essas palavras que estão aí na tela são pronunciadas diferente em português, porque nós adaptamos para a nossa língua. A gente não fala assim, se uma pessoa perguntar assim, puxa, você viajou para os Estados Unidos, que cidade que você visitou lá nos Estados Unidos? Eu fui lá para os Estados Unidos e eu visitei New York. New York. New York. Você vai falar assim, eu visitei Nova York. Nova York. Porque em português a gente vai falar Nova York, né? Nova York, sei lá. Tudo isso para falar o nome da cidade, que na verdade lá nos Estados Unidos eles vão pronunciar New York. New York, okay? New York. Então se você vai adaptar para o português, fica estranho você falar assim, eu fui para New York. Okay? Então você vai falar Nova York porque a gente adapta, ok? Por exemplo, a palavra hamburger. Né? Ontem à noite eu comi um hambúrguer. Okay? Então a gente acaba adaptando e falando hambúrguer. Okay? Mas a gente conhece a palavra e a gente talvez só não conheça a pronúncia. Okay? Milkshake. A gente também vai pronunciar em português diferente, mas em inglês é milkshake. Diet. Okay? Diet. Eu vou falando essa lista de palavras, vão ouvindo e tentem aí, vocês mesmos, já irem pronunciando, se vocês puderem. Light. Então, assim, tem que só tomar cuidado com a palavra light, porque elas têm dois significados, ok? Além de ser a palavra leve, também é a palavra luz. Então, quando você fala de uma comida light, eu estou falando só de comida, vocês perceberam que tudo aqui nessa primeira coluna é sobre comida, né? Hamburger, freezer, fast food. Então, light, uma comida leve, né? Mas poderia também ser light, palavra luz. Ketchup. Vocês já pensaram nisso? Eu vou pôr um ketchup no meu hambúrguer. Ketchup. Delivery. McDonald's, ok? Essa palavra é muito, você percebe nitidamente a pronúncia diferente quando você vai para os Estados Unidos, porque lá eles vão pronunciar assim, McDonald's, ok? Let's go have a hamburger at McDonald's, okay? Então vamos comer um hambúrguer no McDonald's? Ficaria assim, let's go have a hamburger at McDonald's, okay? Bob's, outro restaurante aí famoso. Drink é bebida, ou seja, o verbo beber, mas também é uma bebida, né? Drink. Self-service, está escrito errado, self-service. Eu corrigi na hora que eu copiei e colei, ficou errado aqui. Acho que peraí. Deixa eu aproveitar para corrigir agora aqui. Ainda bem que dá tempo de a gente corrigir aqui. Agora sim. Self-service, agora está correto. Self-service, ok? Eu estou falando a pronúncia correta em inglês, ok? Sandwich. Essa pronúncia é um pouco difícil para a gente pronunciar corretamente, mas a pronúncia correta é sandwich. Eles não pronunciam a letra D, ok? Eles pronunciam da N vai direto pro W, ó. Sandwich. Snack. Ok? Então, são coisas que a gente usa no vocabulário de comida. E aqui, na aula passada a gente falou essa palavra, lembra? Home theater. Okay? Então a gente pronuncia diferente em português, mas é uma palavra em inglês que está à nossa volta o tempo todo. Se você for lá, compra um... Como é que é em português? Home, não sei como é que se fala isso em português, mas em inglês é home theater. Showroom é uma palavra que às vezes a gente usa no Brasil. Room é um quarto, sala, espaço, qualquer espaço você pode chamar de room. Okay? Um cômodo, qualquer cômodo, espaço, quarto, sala, qualquer lugar que seja um espaço, você pode chamar de room. Então, showroom é um lugar onde tem um show. Show é o verbo mostrar, ok? Então, se tiver uma amostra de qualquer coisa que está lá para as pessoas verem, aquilo é chamado de show. Então, showroom. Shopping, que a gente não sabe, a gente usa o sentido errado, né? Porque na verdade shopping são compras. Shopping são as compras.
E shopping center, eu pus aqui, shopping center, né? Embaixo tá. A palavra center mas na verdade é uma palavra só que eu quis dizer aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Pronto. Agora ficou melhor. Shopping center, que é o centro de compras, ok? Videogame, PlayStation, rock. Se alguém aí gosta desse tipo de música, vai falar assim, I like rock. Eu gosto de rock, ok? Flashback. Quando você está ouvindo músicas que te remetem ao back, atrás, voltar, é o verbo voltar. Flash é uma coisa que brilha, que aparece assim na sua frente, assim, e vai embora. Então, se você tem uma imagem que aparece na sua frente, que você voltou, aquela imagem fez você voltar na sua memória, aquela imagem que você lembrou do passado, eles chamam de flashback. E por isso que tem as músicas, coisas assim, flashback. Aí tem outras palavras, ó, outdoor, handball, voleibol, esportes, ó, handball, voleibol, basketball, futebol. Só que futebol na Inglaterra é o mesmo que no Brasil, ok? Nos Estados Unidos, futebol é outro esporte, um pouquinho diferente lá, que eles seguram a bola com a mão, mas é um esporte. Windsurf é um esporte, é o windsurf, a gente às vezes fala em português essa palavra, mas é em inglês. Mountain bike, que é uma bicicleta para subir montanhas, então chama mountain bike. Não sei como pronuncia em português, mas em inglês mountain bike. Mas se você falar assim, eu vou comprar uma bicicleta de montanha, eu acho que o rapaz da loja vai falar assim, que bicicleta que é essa? Aí se você falar assim, eu quero uma mountain bike. Ah, sim, você quer uma mountain bike. Entendi. Porque a gente está tão acostumado a falar, eu gosto muito de bicicleta, eu adoro andar de bicicleta. Eu tenho uma mountain bike, eu tenho uma bicicleta dessas com marcha, então eu sei que ninguém fala em português, pelo menos eu nunca ouvi alguém no Brasil falar assim, você comprou que tipo de bicicleta? Eu comprei a bicicleta de montanha. A gente não fala isso. A gente fala uma mountain bike, que é a mesma coisa, só que em inglês. Tênis é um esporte também. E depois outras palavras aqui que tem a ver com roupa ou com fitness. Na verdade, a palavra fitness é você estar em forma, ok? Forma física, boa forma física, fitness. Personal, a gente usa, aqui na verdade seria personal trainer. Deixa eu acertar aqui. Personal trainer é o treinador pessoal, né? Uma pessoa que treina você. Jeans é uma palavra em inglês, a gente falou sobre essa palavra na aula passada. Shorts. Shorts são nada mais do que o plural de short. Short é curto, no plural, porque são duas para eles em inglês. As calças, os shorts, tudo que você põe nas duas pernas é plural, ok? Porque são duas, uma em cada perna, para eles, ok? E aí fica o plural de shorts. Stretch, que nada mais é do que o verbo esticar, ok? Stretch, mas muita gente fala assim, eu vou comprar uma roupa que tem stretch. Lycra é uma palavra em inglês. Cotton é uma palavra em inglês. Alguém sabe o significado de cotton? Só para ver se alguém sabe. Algodão? Seria algodão? Yes, Nilza, thank you. Exatamente. Okay. Então é a palavra algodão, né? Mas eu acho que tem tecidos que são feitos de algodão e aí aqui no Brasil já virou assim, eu vou comprar uma blusa feita de quê? De cotton. A gente pega e usa a palavra em inglês mesmo. Fashion, que é moda. Top model, que é uma modelo top, um modelo que está no ranking. Top é a parte de cima de alguma coisa. Então, quando a gente fala que alguma coisa é top, a gente está falando que ela está na parte de cima. Então, a gente pensa num ranking de qualificação, o que está lá em cima é o melhor, né? Então, é o melhor modelo que tem, é o modelo mais famoso, é o top model. E aí, outras palavras aqui, ó, MBA, que é o curso que eu fiz nos Estados Unidos, né? Masters of Business Administration, só que a gente ouve muitas pessoas falando no Brasil, eu vou fazer um MBA, ok? Vocês já ouviram alguém no Brasil falando assim, depois que eu me formar, eu vou fazer um MBA. Por que a gente não fala MBA? Porque MBA não significa nada. M é mestrado, B não significa nada, porque a palavra business em português é negócios. Então, se fosse falar em português, seria mestrado de administração de negócios. Mestrado de administração, M-A-N. Eu vou fazer um M-A-N. O que é M-A-N? Mestrado de administração de negócios. Okay? Só que ninguém fala isso, M-A-N. Não existe. Né? Todo mundo sabe que vai fazer um MBA. Um MBA. Todo mundo, tem assim, você vai fazer um MBA. Todo mundo sabe o que é. Workshop, a gente usa bastante essa palavra no dia a dia em português. Office boy, a palavra famosa. Barman, ok? Man é homem, bar é um bar mesmo, né? Então é o homem do bar, que trabalha no bar. Rush, vocês já ouviram? Alguém já ouviu a palavra rush? A hora do rush. A hora do rush. Nossa,
Não sai de carro às 6 horas da tarde porque tem um trânsito, porque é a hora do rush. Okay? Alguém já ouviu a palavra lockdown? Será que alguém ouviu lockdown? Estamos ouvindo o tempo todo, né? Por causa da pandemia. Feedback. Okay? Feedback. Não é feedback, que seria a pronúncia dos brasileiros, mas a pronúncia correta em inglês é feedback. Feedback. Ok. Essa palavra é engraçada, porque ok é a palavra mais conhecida da língua inglesa no mundo. Okay? Então, qualquer lugar do mundo, ou quase todos os lugares do mundo, a palavra ok é conhecida. Ok. Todo mundo sabe o que significa. Então, é só 2 letrinhas, mas todo mundo usa e sabe o que significa. Stress é uma palavra que vem do inglês. Feeling, né? Algumas pessoas usam essa palavra. Não, eu tenho um feeling que isso aqui tá certo. Um feeling que isso aqui não tá certo. É um feeling. Na verdade, vem da palavra feeling, que é sentimento, né? Sensação. Zoom. Zoom. Okay? Em português a gente vai pronunciar zoom, né? Mas a pronunciar até zoom. Ó, som de M. Zoom. Insight. Eu tive um insight. Okay? Smart TV. Spoiler. Alguém já viu a palavra spoiler? Airbag. Shampoo. Ok? Todo mundo no Brasil. Aliás, se alguém nunca estudou inglês e a pessoa perguntar assim, se a palavra shampoo é a palavra em português, a pessoa vai falar sim. Porque a gente pensa que shampoo é a palavra... A gente usa tanto essa palavra no dia a dia, né? Shampoo, shampoo. Mas na verdade é shampoo. Shampoo. Okay? Que é em inglês. Então, é isso que a gente falou aula passada, um pouquinho também. Deixa eu voltar aqui. Ok. E falando sobre English is all around us, eu fiz aqui um texto com essas palavras de inglês que estão à nossa volta e todas que têm a ver com a área de informática. Então, dá uma olhada nessas palavras. Todas elas têm a ver com informática. Alguém gostaria de tentar ler, pronunciar essas palavras? Eu acho que todas elas vocês conhecem. Posso tentar. Ok, vai lá. Fala algumas aí, vamos ver. Google Drive. Ok. Backup. Laptop. Laptop. Desktop. Office. Site. Microsoft. Outlook. Isso, a pronúncia certa é Outlook, que vem de Outlook. Link. Mouse. Smartphone. Blog. YouTube. Hangouts. Fake News. WhatsApp Web. O Instagram, Facebook. LinkedIn. Messenger. E-mail. Like. Chip. Word. Download. Update. Windows. Software. Excel. Login. Tá craque já. Login. Well done. E tá vendo que são palavras que a gente não precisa traduzir? Porque todo mundo fala assim, eu vou dar um like, eu vou mandar um e-mail, eu vou fazer o login, ok? Como que fala em português? É login, né? Mas em inglês é login, ok? Chip, você vai pôr um chip no seu celular, a gente fala chip, mas é chip, né? Blog. E assim, o finalzinho, uma coisa legal que vocês já começarem desde agora a prestar atenção na pronúncia, é o final das palavras que acabam com consoante. Porque em inglês, todas as palavras que acabam com consoante, ou som de consoante, né? Por exemplo, blog. Vou pegar aqui, blog. Então, acaba com g. Você para no g, blog. Né? E se fosse aqui no Brasil, talvez a pessoa falaria blog, por aí um i no final, né? Ou, sei lá, mouse. Né? Sendo que mouse acaba com som de z, ó, mouse. Link acaba com k, som de k, link. Laptop acaba com som de p, né? Então o som que acaba mesmo. Então não é internet, é internet. Então, assim, inclusive até é difícil de ouvir o som do T, ó, porque internet. Ó, vocês nem ouvem, acho que vocês nem ouvem eu falando o T no final, né? Internet. Esse T no final, ele é tão sutil que não, okay? Mas o T existe, tá lá, internet. Um T bem fraquinho. Backup, ok? Então,
já que vocês conhecem todas essas palavras em inglês, eu peguei e fiz um texto com elas. Ó, eu vou falar o texto, vai ficar engraçado, mas vou ler em português, ok? Só que as palavras em inglês eu vou falar em inglês. Então eu ficaria assim, ó, se você fosse falar, eu usei o Google Drive para fazer um backup do meu laptop e do desktop. Procurei na internet como fazer um update do Windows e do Office. E acabei fazendo um download de um software no site da Microsoft que tinha o Word, PowerPoint e o Excel, além do Outlook e do OneNote. Basta fazer o login e clicar com o mouse no link que você recebe por e-mail. Se você tiver um chip de smartphone, também funciona. Vou dar um like na página e postar no meu blog, no Instagram, Facebook, LinkedIn e até fazer um vídeo no YouTube. E falar para meus amigos pelo Messenger, Hangouts e pelo WhatsApp Web. Só preciso tomar cuidado com as fake news. Essa palavra é interessante, ela tem som de U, ó. U, news, ok, news. É como se fosse um N-U, nu, nu. Fake news, ok? Apesar de a gente pensar que é news, talvez news, certo? News, é news, okay? Fake news. Ok, então você vê que a gente consegue fazer. Eu forcei um pouquinho aqui, lógico, né? Um texto que eu forcei para pôr muitas palavras em inglês no meio do texto. Mas é bem forçado, mas assim, um texto que você lê, você entenderia tudo, apesar de ter todas essas palavras verdes são em inglês, mesmo assim você entenderia, porque são palavras que estão à nossa volta, ok? E aqui, ó, é o texto sem as palavras em inglês. Não dá para entender muita coisa, né? Okay. Então é isso, gente. Agora eu vou mudar aqui de... Não vai dar para a gente fazer tudo que eu tinha planejado, porque eu retomei muita coisa da aula passada, mas eu só vou falar das profissões, e aí eu dou uma lição de casa para vocês e a gente encerra por hoje. Então é o seguinte, deixa eu achar aqui, cadê? Vou voltar para o PowerPoint aqui. E vou pôr aqui, ó, homework, ok? Homework, work é trabalho, home é casa, então lição de casa, homework. Então eu vou escrever para vocês qual vai ser a lição de casa e eu vou fazer um exemplo com vocês junto agora e aí depois vocês vão fazer o resto em casa. Então, a primeira coisa que... vou pôr aqui, ó, jobs, empregos, ok? Ok, deixa eu ver o que eu tinha planejado aqui. Então, eu vou pôr aqui assim, ó. Vou pôr em português mesmo, ok? Vou pôr em português porque pesquise algumas. Eu vou pôr em português porque eu quero que vocês foquem na lição e não entender o que eu estou pedindo, ok? Então eu vou escrever em português para mais fácil. Pesquise algumas profissões. Pesquise 10 profissões, ok? Vou pôr 10, acho que 10 tá bom. 10 profissões em inglês. Em inglês. Aí depois que você pesquisar 10 profissões em inglês, eu quero que você escreva a seguinte frase. Lembra que a gente viu I am, que pode também ser I'm. E aí vem o quê? A ou an, por que A ou an? Se o som começar com som de consoante, é A. Por exemplo, doctor, médico em inglês é doctor. Então, se você for falar, vamos por um exemplo, eu vou fazer um exemplo com vocês. Então, eu pesquisei 10 profissões, uma delas que eu pesquisei, vamos por aqui, ó, por exemplo, poderia ser, eu pesquisei doctor e eu pesquisei architect, tá? Estou criando aqui, architect. Então, se você pesquisou algumas profissões, você vai pesquisar 10, mas vou pôr 2 só de exemplos aqui. Doctor and architect, ok? E aí, você vai, se você falar que você é um médico, você vai falar I am a doctor, ok? Então, I'm a doctor. Por quê? Por causa do som de consoante. E se for I'm an architect, eu sou um arquiteto, vai ficar assim, eu sou um arquiteto, I'm an architect. Nossa, o PowerPoint mudou. Na verdade é ok. Então o que acontece? Depois eu mando para vocês no grupo, não precisa anotar tudo, ok? Eu mando isso aqui no grupo para vocês.
Então, se você vai pesquisar 10 profissões, você vai escrever 10 frases. Só que, além não, eu acho que eu preferia que vocês escrevessem usando outras frases, que não seja apenas I am. Porque, além de I am, você pode falar de outra pessoa. Então, a gente vai começar a falar de pessoas. Pode ficar também só falando sobre nós mesmos, né? Eu sou, eu estou, eu tenho, eu faço, eu sou de tal país. Não pode ficar falando só de nós mesmos. A gente tem que começar a falar inglês agora, falando de outras pessoas. Então, como ficaria se fossem outras pessoas? Ele é um arquiteto, ele é um médico. Ela é uma médica, ela é uma arquiteta, ok? Então, vocês vão começar a fazer algumas frases usando, pode ser he is ou his, que é a abreviação. She is ou she's, que é a abreviação também, ó, she's. Então, vocês vão fazer umas frases e eu gostaria que vocês, depois que vocês fizerem essas frases, então, não esquece do an, ok? Então, vamos supor que o seu exemplo ficasse assim, ó. He's a doctor. He's a doctor. Ele é um médico. Ela é uma arquiteta. She's an architect. Okay? E aí você faz essas 10 frases e pode escrever mais se você quiser. Você pode escrever mais coisas. Por exemplo, ela é uma arquiteta e ela trabalha na empresa tal. Que pode soltar a imaginação se vocês quiserem. Mas, para mim é difícil, eu só vou focar só nessas frases. Então, só foca nas 10 frases. She's an architect, he's a doctor. Ok? E pode pôr I am? Pode. I am, ou he's, ou she's. Ok? Deixa que vocês pratiquem essas frases. E depois, se for no plural, eles são médicos, eles são arquitetos. Então, vamos supor que você conheceu um casal, que os dois são arquitetos, você quer falar que eles são. Então, como que seria? They are, right? They are. Tem um detalhe aqui. Se tiver no plural, se você estiver falando que eles são arquitetos ou eles são médicos, você precisa usar o an. Aquele a. Esse aqui, ó. A, an. O que é esse an? É mesmo artigo. Ele só existe porque você está falando que você é um médico, um arquiteto. Mas no plural, não faz sentido você falar que é um. Né? Eles são um. Não faria sentido, ok? Elas são um médico, elas são um arquiteto. Então, no plural, não pode pôr an, ok? No plural vai ficar direto. They are doctors. Tanto faz se é consoante ou consoante ou vogal ou som, porque agora a gente está falando do plural, ok? Ou they are architects, ok? E por aí vai. Então, quero que vocês foquem nisso, façam essas frases. Aí depois, não acabou a lição de casa. Eu quero que vocês escrevam as frases. Aí, eu vou pôr para vocês no grupo lá. Eu quero que vocês encontrem uma imagem para cada frase. Então, se você fez 10 frases, se você fez a frase they are doctors, eles são médicos. Você vai pôr uma frase que tem procurar uma imagem que tenha dois médicos juntos, ou 3, ou 4 no plural. Se você pôs lá she's an architect, ela é uma arquiteta, aí você acha uma imagem que tem uma mulher arquiteta na imagem, mas não precisa ser uma imagem qualquer na internet aí. E vai pondo do lado de cada frase. Se você tiver dificuldade de fazer isso, pelo menos pesquisa a imagem, tenta olhar para a imagem. Enquanto você falar cada frase, a última parte da lição de casa é vocês falarem em voz alta essas frases. E aí, a lição de casa, para quem quiser fazer e me mandar o áudio, pode mandar. Pode gravar um áudio ou mandar no grupo, se você não se importar, porque tem gente que pode falar assim, não, vou ter vergonha de falar no grupo, mas aqui a gente está aqui para aprender juntos. Então, vamos supor que as minhas 10 frases estão prontas, eu vou lá, eu acho, he's a doctor, ele é um médico, aí eu acho uma fotinha de um médico na internet, e eu associo aquela foto, aquela imagem do médico com a frase, he's a doctor. Mas aí eu também tenho que falar em voz alta, então eu gravo um áudio falando, he's a doctor, ok? Então, eu quero que vocês façam essa lição de casa com essas etapas, porque vocês vão estar praticando escrever, vocês vão estar praticando aprender vocabulários novos. Mas eu posso fazer mais que 10? Pode, 20, 30, 40, se quiser fazer 100 frases, pode. Desde que você pratique nome de profissões, pratique dizer que ele é aquilo, ou ela é, ou eles são, no plural, ou eu sou, ok? Aquela profissão,
e associem cada frase com uma imagem. Por quê? Quando você fala assim, se você escrevesse a frase assim, ó, he's a veterinary, ou he's a vet, o que significa? Ele é um veterinário. E aí você escreveu a frase, você aprendeu a escrita da frase. Aí se você procura uma imagem de um veterinário, um homem veterinário lá cuidando de um cachorrinho, e põe do lado dessa frase, e aí quando você lê em voz alta, você está vendo a frase, você gravou aquela frase significa aquilo sem passar pela tradução do português. Okay? A ideia é vocês praticarem falar essas frases em voz alta, olhando para essas gravuras, sem necessidade de ficar traduzindo, ok? Porque se nossa mente começar a traduzir tudo que a gente vê em inglês, okay? Lembra que eu falei, inglês está à nossa volta, então você vai lá e vê palavras em inglês à nossa volta, cheio de palavras em inglês. Se você começar a ficar traduzindo, muitas vezes a tradução nem vai fazer sentido. Por exemplo, mouse, ok? Eu falei a aula passada do mouse, que lá em Portugal, eles chamam o mouse de rato. Então, clica com o rato, né? Dá um clique no rato. Então, aqui no Brasil não faz sentido. Então, às vezes a gente vai usar a palavra em inglês mesmo. Só que você tendo mouse, você sabe que mouse é esse aparelhinho aqui, porque toda hora que alguém fala de mouse, está se referindo a isso, você é um objeto comum do dia a dia, ok? Então, assim, o ideal é que vocês achem imagens que vocês vão associar com essas frases. Agora, eu quero que vocês me falem o que vocês acharam. Alguma dúvida? Todo mundo vai fazer? Gostaram? Eu vou mandar essa lição de casa no grupo do WhatsApp, ok? Quem não estiver lá no grupo, manda um e-mail que eu rodrigo@inglesperfeito.com e eu mando para vocês ou incluo vocês no grupo do WhatsApp lá. Eu gostei muito obrigada, achei bem legal. E aí, durante essa semana aí, vocês podem praticar apresentações e podem praticar essa lição de casa também, ok? Pelo menos a gente já tem salvar aqui, já tem uma tarefa para vocês irem praticando durante a semana. E aí, eu vou sempre tentar planejar as aulas construindo em cima do conhecimento que a gente já viu, ok? Deixa eu parar a apresentação, stop presenting. Ok. A ideia é que no final de algumas aulas vocês sejam capazes de falar sobre vocês, falarem sobre outras pessoas também, ok? Então imagine que você estivesse se apresentando. Vocês viram que na minha apresentação teve uma hora lá que eu falei... peraí. Vamos voltar, vamos ver na prática. Como é que quem sabe faz ao vivo, né? Teve uma hora na minha apresentação lá. Deixa eu apresentar novamente. Aqui, ó. Voltei à apresentação. Que eu falei assim, ó. Eu estava falando de mim, certo? Mas olha aqui, eu usei they are, ok? Por que eu usei they are? Se eu estou falando de mim. Porque eu estou falando das minhas filhas. Livia and Laura. É o nome das minhas filhas. They are 14 and 11 and they are both fluent in English. Então eu estou falando de mim, só que eu estou usando they are. Então a gente está falando, elas são, minhas filhas são 14 e 11, né? Lembra que elas são 14 anos velha, 11 anos velha, mas eu não preciso pôr o years old, ok? Viu que aí eu não pus o years old, porque já é óbvio que eu estou falando da idade, então não precisa pôr years old necessariamente. Então eu estou falando que elas são a idade delas e que elas são as duas, né? Both significa ambas, fluentes em inglês, ok? Então, eu estou falando de mim, mas eu também tenho que falar de pessoas para falar de mim. Eu estou falando das minhas filhas para me apresentar. E aí, depois quando eu falo da minha esposa, eu falo assim, ó, my wife's a nurse, ok? My wife's a nurse. O que eu estou falando? My wife. Todo mundo entendeu? My wife. Minha esposa. Minha esposa. Esse apóstrofo S é o is, que é o verbo to be. Então, minha esposa é uma nurse. Ela é uma enfermeira. Tem muitas enfermeiras. Minha esposa é uma enfermeira. Ok? Então, eu preciso falar que a minha esposa é uma enfermeira, meu marido é não sei o quê, meu amigo é não sei o quê. Às vezes eu preciso falar de outras pessoas, mesmo que eu estiver falando apenas de mim, porque eu estou me apresentando, mas geralmente a gente tem relação com outras pessoas, né? Então, quando a gente fala de outras pessoas relacionadas a nós estamos ainda nos apresentando, mas usando essa função de conversar, falar sobre outras pessoas. Ok? Então, são atividades que a gente vai praticando com essas lições de casa que eu vou dando para vocês. E
Espero que vocês possam praticar durante a semana. Manda o áudio para mim, se quiser mandar no privado, lá não quiser mandar no grupo, mas para mim poder ver o progresso de vocês, ok? E tirem as dúvidas no grupo lá de WhatsApp. E teve uma pessoa que falou lá no grupo, vamos conversar em inglês aqui no grupo? Fiquem à vontade, se vocês quiserem praticar, começar a pôr uma frase lá, ou tentar falar inglês lá, porque eu não vou estar, talvez, interagindo o tempo todo no grupo, mas talvez eu vou corrigir o inglês de vocês lá também, isso é bom, ok? Então, tudo que vocês puderem usar de inglês, estar imersos, vocês viram que eu mandei 2 vídeos para essa semana vocês assistirem, são vídeos que não é para inglês iniciante, eles são professores de inglês ensinando você a se apresentar, mas eles já estão falando fluentemente, tem palavras mais difíceis lá, mas se vocês assistirem aqueles 2 vídeos e conseguirem entender alguma coisa do que foi falado ali, vocês já vão estar na frente de muita gente, vocês vão estar deixando sua mente exposta ao inglês ali para vocês poderem estar aprendendo, ok? Então, acho que nosso limite agora é 1h30 da tarde, é o limite para a gente encerrar nossa aula. Eu nunca quero passar desse horário. Às vezes eu me empolgo com o inglês, porque eu gosto muito de inglês, eu vou falando e passa do horário. Mas sempre nossas aulas vão ser do meio-dia até a 1h15, 1h20, 1h30 acho que é o nosso limite. Então, a gente encerra por aqui hoje, ok? Espero que estejam gostando, que vocês tentem estar aqui todas as aulas para continuar, para dar sequência, ok? Qualquer dúvida, manda pelo WhatsApp. Okay? Thank you very much. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. See you next class. Bye-bye. See you next Saturday. Thank you. You're welcome. Thank you. See you later. See you later. See you next Saturday. Next week. Thank you for participating, okay? Thank you. Bye. Bye-bye.